E aí, ouvinte cansado? Hoje você vai aprender 30 motivos para nunca desejar viver na Roma antiga. Sim, aquela Roma gloriosa, cheia de colunas, aquedutos e togas chiques. Mas o luxo escondia hábitos que fariam você chorar sobre o seu travesseiro moderno, agradecer o papel higiênico e sentir orgulho de ter água limpa saindo da torneira. Respira fundo, sente-se confortável, ajusta o travesseiro, porque vamos mergulhar em hábitos que, embora fossem normais para eles, seriam repulsivos, nojentos ou simplesmente inacreditáveis para qualquer pessoa do século XXI. De xixi como produto de limpeza. Você já se perguntou como seria acordar e pensar: hoje vou lavar a roupa com xixi? Pois na Roma antiga, isso era normal. As ruas tinham grandes potes de urina coletada de casas, banheiros públicos e comerciantes, e cada cidadão sabia onde depositar o seu produto de higiene. O detalhe, o cheiro. Imagine abrir a porta de casa e sentir uma mistura pungente de amoníaco com suor velho, impregnada em cada pedra, cada pano, cada túnica. As mulheres que lavavam roupa com essa urina se certificavam de esfregar cada pedaço de tecido com vigor, quase como se estivessem em um ritual de purificação. Só que o ritual cheirava como uma guerra biológica de odores. E claro, ninguém reclamava, porque era considerado útil. Lavanderias privadas eram um luxo inacessível. Então a única alternativa para as roupas limpas era enfrentar essa nuvem de cheiro insuportável. Você consegue imaginar a cena de alguém esfregando uma túnica ensopada em urina, murmurando maldições contra a vizinha que derramou xixi no pote errado? A rua inteira cheirava como se tivesse vomitado toda a população. E mesmo assim, a roupa saía limpa, o que provava que os romanos eram gênios da improvisação, ou simplesmente estavam insensibilizados pelo mau cheiro que permeava toda a cidade. Escovar os dentes com urina. Se você pensou que lavar roupa com urina era ruim, segura essa. Alguns romanos bochechavam urina para limpar os dentes. Não era simplesmente para clarear, mas também acreditavam que tinha propriedades medicinais. Então, todas as manhãs, o cidadão romano acordava, enchia a boca com xixi, bochechava vigorosamente e cuspia no ralo, sentindo o hálito ficar tão ofensivo quanto o cheiro da rua. Claro, a sensação de frescor dental era questionável, mas o método era tão normal quanto tomar água da fonte. O detalhe é que isso acontecia em plena sociedade urbana. Senhores e senhoras em praças públicas com a boca cheia de urina, fingindo normalidade. Algumas crianças aprendiam desde cedo que escovar os dentes era essencial, e o que se usava era justamente o que estava mais disponível: urina. Se hoje você reclama do cheiro da pasta de dente ou do enxaguante, imagine a Roma antiga, onde o café da manhã vinha acompanhado de bochechos matinais à base de xixi. Um pacto coletivo de mau cheiro e sobrevivência, porque ninguém se importava se o vizinho tinha hálito letal. Afinal, todos estavam na mesma condição. Vomitar para continuar comendo banquetes romanos eram espetáculos de exagero. Imagine mesas cheias de pratos extravagantes, com carnes exóticas, frutos do mar, doces enfeitados e vinho abundante. Mas para alguns convivas, o estômago simplesmente não dava conta do ritmo. A solução? Vomitar para voltar à mesa. Alguns afirmam que existiam salas chamadas vomitorium, não para induzir o vômito, mas o efeito social era o mesmo: comer sem limites, vomitar discretamente e continuar participando do banquete. Era uma espécie de all you can eat da antiguidade, onde cada garfada era uma aposta entre prazer e náusea. O público se divertia com quem conseguia devorar mais, e os anfitriões competiam em opulência, exibindo pratos com ingredientes raros e até estranhos. O método era tão comum que ninguém julgava, e participar do banquete sem recorrer a truques de vômito podia ser visto como sinal de falta de vigor ou status. Imagine sentar-se à mesa, cercado por pessoas fingindo elegância enquanto secretamente lutam contra o próprio estômago, tentando engolir peixes inteiros ou moluscos que já estavam fermentando no prato. Banquete romano. Luxo, exagero e um toque de insanidade digestiva. Banheiros coletivos sem privacidade. Na Roma antiga, ir ao banheiro era um evento social. As latrinas coletivas tinham longas bancadas de pedra com buracos lado a lado. Nada de portas, cabines ou privacidade. Você se sentava, fazia suas necessidades e ainda podia conversar com o vizinho sobre política, negócios ou fofocas da cidade.
O som ecoava pelo ambiente, misturando ecos de conversas com o barulho natural do banheiro. O cheiro era pungente, um mix de urina, fezes e fragrâncias humanas, porque a limpeza era mínima. Mas a prática era tão normal quanto caminhar pela praça. Jovens aprendiam cedo que o banheiro era um espaço comunitário, e ignorar a presença alheia era sinal de mau comportamento. Algumas latrinas incluíam canais de água para lavagem básica, mas nada que se aproximasse da higiene moderna. Cada visita era uma experiência sensorial intensa, e cada passo na pedra úmida exigia cuidado. No fundo, você podia ver a Roma Antiga como uma sociedade que mesclava convívio social, sobrevivência e coragem olfativa. Sobreviver no banheiro público era quase uma prova de resistência física e mental. Esponja compartilhada no banheiro, esqueça papel higiênico ou toalhinhas descartáveis. Os romanos usavam o tersorium, uma esponja presa a um cabo. A ideia era simples: limpar-se após as necessidades. O detalhe era coletiva. Um balde de água ou vinagre era usado para lavar a esponja, e ela passava de mão em mão. Você poderia ser o primeiro ou o último a usar, mas o cheiro e os resíduos eram inevitáveis. Imagine a cena: cada pessoa na latrina, pegando o mesmo utensílio úmido, pensando se ia dar sorte ou se contrairia alguma doença exótica. O tersorium exigia coragem, resignação e certa indiferença ao que hoje chamaríamos de nojo. Algumas pessoas tentavam improvisar técnicas de lavagem, mas o conceito de higiene pessoal ainda era rudimentar. Para os romanos, aquilo era normal. O corpo humano era uma coisa suja, e compartilhar uma esponja com dezenas de pessoas não era problema. Na prática, o tersorium transformava cada visita ao banheiro em um ritual social, olfativo e arriscado. Sobrevivência era mais importante que frescor. 6. Comer deitado. Na Roma Antiga, sentar à mesa era coisa de plebeu. Os ricos comiam deitados em divãs, apoiados sobre o braço esquerdo, enquanto o braço direito se ocupava com a comida. O ato de comer deitado não era apenas elegância. Era um símbolo de status, de poder e de preguiça controlada. Imagine uma sala com 3 ou 4 divãs, cada um com 3 ou 4 convivas, todos estirados, pernas cruzadas ou relaxadas, mãos ocupadas com taças de vinho e pedaços de carne suculenta. A cada garfada havia o risco de derrubar comida na toga, vinho escorrendo pelo braço ou pedaços de pão caindo no chão, mas ninguém ligava. Os escravos corriam de um lado para outro, substituindo pratos, limpando pequenos acidentes e garantindo que ninguém ficasse sem alimento ou bebida. Comer era quase uma performance. Cada movimento calculado para não parecer desajeitado, para não sujar a roupa ou perder a postura. E a comida? A comida. Carnes exóticas, frutos do mar, molhos complexos e pão duro misturado com temperos estranhos. Refeições podiam durar horas, e cada prato era servido em excesso. Engasgar, cuspir ou vomitar discretamente era aceitável. Na verdade, era até esperado por alguns, porque a verdadeira habilidade estava em sobreviver ao banquete com dignidade e continuar comendo. Para nós, essa cena parece absurda e desconfortável, mas para os romanos era rotina, luxo e um treino de coordenação motora ao mesmo tempo. Comer deitado era glamour, exagero e um desafio físico e social concentrados em cada garfada. Gladiadores como entretenimento. Se hoje você assiste a séries violentas no sofá com pipoca, na Roma Antiga o esporte oficial era assistir a pessoas se matarem. Gladiadores eram celebridades, treinados em escolas especializadas, com dietas controladas, exercícios diários e estratégias de combate. Mas no fundo eram mercadoria e espetáculo. Imagine o Coliseu lotado, dezenas de milhares de pessoas gritando, torcendo e fazendo apostas sobre quem sobreviveria. Crianças aprendiam sobre armas e estratégias antes de aprenderem a ler. Os ricos tinham assentos privilegiados, com visão perfeita da arena, enquanto os plebeus se apertavam nas arquibancadas, respirando cheiro de suor, poeira e medo. Cada golpe era celebrado, cada ferida comentada. E o destino do lutador muitas vezes dependia da multidão. Um polegar levantado significava vida, um abaixado morte. O público romano via nesse teatro uma mistura de entretenimento, moral e lição de vida. Sobreviver ou morrer, exibir coragem ou fraquejar, tudo sob os olhares de amigos, inimigos e imperadores. A atmosfera era tensa, carregada de adrenalina, com gritos, tambores e trombetas marcando cada movimento. Para nós seria traumatizante. Para eles,
Um dia normal de diversão e aprendizado. Eis. Sangue de gladiador como remédio. Agora imagine sair do Coliseu, suado, ensanguentado de adrenalina, e alguém te oferecendo um copo de sangue fresco de gladiador. Para alguns romanos, beber isso curava a epilepsia, fortalecia o corpo e até transmitia coragem. Era considerado medicina. O ritual era bizarro. Observar a luta, sentir o cheiro metálico do sangue, assistir à morte e, em seguida, erguer o copo e beber. Para eles, o sangue carregava a essência do gladiador: força, coragem, vitalidade. Cada gole era uma aposta. Ficaria mais forte? Mais saudável? Ou apenas mais enjoado? E não era um evento raro. As pessoas acreditavam piamente. Médicos, estudiosos e cidadãos comuns aceitavam a prática sem questionar, confiando em tradições, superstição e observações empíricas. Imagine um jantar romano pós-arenas. Pessoas conversando sobre política, economia e estratégias militares, enquanto outros discutem os benefícios do último gole de sangue de gladiador. Para nós seria uma mistura de horror e repulsa. Para eles, rotina e cura. O poder de acreditar transformava o grotesco em normalidade, e cada copo bebido reforçava essa estranha realidade cultural. Animais exóticos em espetáculos. Roma adorava mostrar poder através de animais do mundo inteiro. Leões, elefantes, tigres e até hipopótamos eram importados para entretenimento. O espetáculo não era apenas sobre exibição, mas sobre controle, crueldade e propaganda política. Imagine a arena, multidões gritando, trombetas soando e animais selvagens sendo soltos contra condenados ou lutando entre si. O leão avança, o elefante pisa em obstáculos, a multidão vibra e torce. Cada animal era cuidadosamente transportado por meses, atravessando oceanos e desertos, para chegar à capital e ser usado como demonstração de poder. O público assistia sem piedade, fascinados pela grandiosidade e violência. Crianças aprendiam sobre hierarquia e coragem. Adultos discutiam apostas e estratégias. Para os romanos era luxo, entretenimento e política, tudo em uma única experiência. Para nós seria um circo mortal e inacreditável. Cada espetáculo era uma prova de poder, status e engenharia logística, mas também de uma completa insensibilidade ética. 10. Água encanada. Mas com chumbo, Roma tinha aquedutos impressionantes, trazendo água limpa a diversas casas e fontes públicas. Mas havia um problema mortal. Os canos eram feitos de chumbo. Para os ricos, beber dessa água era luxo, mas também risco, intoxicação lenta, problemas neurológicos, infertilidade. Quanto mais conforto você tinha, maior o perigo. Imagine abrir a torneira, ver água cristalina escorrer, tomar um copo e não saber que estava se envenenando aos poucos. A tecnologia era incrível, a execução eficiente, mas o preço era invisível e letal. Roma combinava avanços impressionantes com consequências desastrosas, mostrando que até a civilização mais grandiosa carregava falhas mortais. Beber água com chumbo tornou-se normal, porque a população não tinha alternativa. A água era essencial, e o risco era aceito como parte da vida. É como um paradoxo histórico. Progresso e perigo convivendo lado a lado, perfeitamente natural para eles e totalmente impensável para nós. 11. Banhos públicos cheios de fofocas. Na Roma antiga, tomar banho não era apenas uma questão de higiene, era um evento social e político. Os banhos públicos eram enormes complexos de pedra com piscinas aquecidas, salas de vapor, salas de massagem, jardins internos e corredores largos. Imagine dezenas de pessoas nuas se espalhando por esses ambientes, enquanto o vapor denso misturava o cheiro do corpo humano com o aroma de óleos perfumados e essências importadas. E não pense que alguém estava lá apenas para lavar-se. O banho era centro de fofocas, negócios e debates políticos. Um homem podia discutir negociações comerciais com outro, enquanto observava discretamente o escravo de alguém cometer um deslize. Mulheres falavam sobre moda, escândalos amorosos e intrigas familiares, enquanto crianças corriam pelos corredores, escorregando em pedra molhada. A rotina era intensa. Mergulhar na água quente, esfregar-se com luvas de crina ou esponjas, massagear músculos doloridos e, ao mesmo tempo, prestar atenção às conversas ao redor. Era um lugar onde nudez, poder e informação se encontravam, e ninguém se sentia desconfortável com a proximidade alheia. Na verdade, quanto mais público o corpo, mais normal era. Para um romano, o banho era lazer,
exercício físico e rede social ao mesmo tempo. Para nós seria um caos sensorial e social inimaginável, com suor, vapor, fofoca e escorregões formando uma experiência completamente imersiva e caótica. 12. Banquetes com insetos como iguaria. Imagine-se sentado à mesa de um banquete romano. Uma mistura de aromas doces, salgados e estranhos. Os ricos romanos adoravam experimentar iguarias exóticas. E insetos estavam no menu. Grilos crocantes, larvas recheadas, escaravelhos temperados com especiarias caras. Tudo isso ao lado de peixes inteiros, aves assadas e molhos complexos. Comer insetos era sinal de sofisticação e coragem. O convidado que recusasse poderia ser considerado ignorante ou de status inferior. A cada mordida, você sentia uma mistura de crocância, textura gelatinosa e sabores estranhos, enquanto observava os outros ao redor mastigando com elegância forçada. Alguns chefes desenvolviam receitas elaboradas, adicionando mel, vinho ou ervas aromáticas para transformar o grotesco em gourmet. O ritual era social. Quem comia mais, comia melhor e se destacava entre os convidados. A refeição era lenta, quase meditativa, misturando prazer, desafio e status. Para nós seria nojento. Para eles era arte culinária e demonstração de poder. Banquetes eram uma aula de gastronomia, etiqueta e audácia, onde cada prato estranho reforçava a posição social de quem ousava devorar o que os outros temiam. 3. Rituais de limpeza com perfumes exagerados, além da água e dos banhos públicos. Os romanos ricos tinham uma obsessão por perfumes. Óleos aromáticos, essências florais e resinas exóticas eram aplicadas generosamente no corpo, cabelo e roupas, criando um rastro olfativo intenso. O exagero era absurdo. Uma pessoa podia entrar numa sala e literalmente deixar o ar impregnado de fragrância, misturando rosas, jasmim, âmbar e resinas importadas. O efeito era tão marcante que algumas pessoas ficavam enjoadas ou até atordoadas pelo cheiro. Mas criticar era impensável. Perfume era símbolo de poder, riqueza e sofisticação. Quanto mais intenso, mais respeitado você era. Para eles, o perfume não era apenas aroma. Era arma social invisível. Servia para destacar, intimidar e impressionar. Era uma estratégia de comunicação. Enquanto falava ou caminhava, você deixava sua marca no ambiente. Para nós, a ideia de exagerar tanto pareceria absurda, até insuportável. Mas para os romanos, era cotidiano, normal e admirável. Uma verdadeira expressão de status, personalidade e até mesmo de hierarquia social. 14. Maus tratos a escravos como passatempo. Na Roma antiga, possuir escravos era comum, e tratá-los mal muitas vezes era visto como diversão, educação e demonstração de poder. Um simples deslize ou esquecimento podia resultar em castigos públicos, humilhação ou punição física, muitas vezes na frente de amigos ou convidados. Imagine um banquete, enquanto os senhores discutem política e negócios. Alguns convidados observam escravos sendo corrigidos ou castigados. E tudo isso é normal, até entretenimento. O status do dono era medido não apenas pelo número de escravos, mas também pela disciplina que conseguia impor. Os escravos eram propriedades e símbolos de riqueza. Quanto mais obedientes, mais prestígio o dono tinha. Quanto mais subversivos, maior a oportunidade de demonstrar poder. Para nós seria cruel e absurdo. Para os romanos era rotina. Maus tratos, castigos e humilhações eram parte do tecido social, aceitos sem questionamento. A cultura valorizava controle, obediência e espetáculo social, mostrando um lado sombrio do luxo romano que ninguém ousaria repetir hoje. 15. Cirurgias sem anestesia. A medicina romana era avançada em muitos aspectos, mas cirurgias ainda eram feitas sem anestesia. Imagine um paciente sendo amarrado, outros segurando braços e pernas, enquanto o médico corta, cauteriza ou extrai tecidos. O barulho de instrumentos, o cheiro de sangue e o grito do paciente se misturavam, criando uma atmosfera tensa e intensa. Os médicos usavam ervas para tentar aliviar a dor, mas nada comparável à anestesia moderna. A paciência, coragem e resistência do paciente eram fundamentais. Sobrevivência dependia de habilidade, resistência física e fé no cirurgião. Para os romanos isso era rotina. Cortes e cauterizações eram parte da vida, e a dor era aceitável como experiência natural.
Imagine a coragem necessária para atravessar esse processo, sem reclamar, enquanto todos ao redor observam, comentam ou ajudam. Para nós seria tortura. Para eles, era prática médica normal, uma combinação de ciência primitiva, risco e ritual social. Cada cirurgia era uma prova de força, resistência e confiança na medicina da época. 16. Comer dormindo ou cochilando, versão expandida. Na Roma antiga, banquetes eram eventos longos, complexos e cheios de comida, vinho e conversas intermináveis. Algumas pessoas chegavam ao ponto de quase adormecer enquanto comiam, equilibrando o luxo da refeição com o cansaço do corpo. Imagine um conviva recostado em seu divã, olhos semicerrados, mão tentando alcançar a carne mais suculenta ou o pão mais crocante, enquanto o cérebro se afunda na sonolência e o estômago reclama. Os escravos circulavam rapidamente, trocando pratos, servindo mais vinho e enxugando pequenas bagunças. Comer quase dormindo não era sinal de preguiça, mas de status absoluto. Quem tinha luxo suficiente para se entregar ao sono durante a refeição estava acima das preocupações cotidianas. E o perigo era real. Engasgar com pedaços de comida ou derrubar taças de vinho era comum. Mas ninguém criticava. Era esperado que a indulgência levasse a pequenos acidentes. Imagine a cena completa. Risadas suaves, música ao fundo, conversas sobre política ou fofocas do império, enquanto alguns convidados coçam os olhos, outros quase adormecem com a cabeça apoiada no braço. Comer dormindo era, de fato, uma prova de riqueza, poder e capacidade de resistir ao desconforto, um luxo que apenas os privilegiados podiam experimentar. Cada gesto precisava ser calculado para não transformar o banquete em desastre digestivo, criando uma coreografia de preguiça, indulgência e sofisticação. 17. Espetáculos de execuções públicas. Versão expandida. Executar pessoas publicamente era um espetáculo social e político central na Roma antiga. Os condenados eram mortos em arenas, fóruns ou ruas lotadas, muitas vezes diante de milhares de espectadores. O objetivo? Entretenimento, demonstração de poder e advertência para a população. Imagine a praça, multidões observando cada detalhe, comentando sobre a vida do condenado, discutindo o método da execução, fazendo apostas e rindo de cada tropeço ou grito de dor. Soldados controlavam o espaço, enquanto comerciantes vendiam comida, bebida e lembranças do evento. Crianças aprendiam cedo que a morte podia ser show público, e adultos assistiam como parte da rotina social. A execução era ritualizada, condenados eram preparados, colocados diante do público, e os métodos variavam, de crucificações a animais selvagens, passando por decapitações ou afogamentos. Para os romanos, tudo isso era normal, educativo e até divertido. Para nós seria aterrorizante e impensável. Cada execução combinava drama, política e controle social, lembrando a todos quem detinha o poder, reforçando hierarquias e criando um espetáculo que misturava terror e fascínio. 18. Uso de maquiagem exagerada. Versão expandida na Roma antiga. Tanto homens quanto mulheres ricos usavam maquiagem pesada e elaborada como símbolo de status e poder. Blancura extrema na pele, olhos brilhantes, sombras coloridas e pigmentos exóticos eram aplicados generosamente em rosto, pescoço, mãos e até cabelo. O efeito visual era quase teatral. Rostos artificialmente claros contrastando com togas coloridas e joias cintilantes, criando presença poderosa em qualquer salão. Mas havia um perigo oculto. Muitos produtos eram feitos com chumbo, arsênico ou minerais tóxicos, causando doenças e deformações a longo prazo. Ainda assim, a estética valia o risco. A maquiagem era mais que vaidade. Era poder, influência e distinção social. Quanto mais marcante e impecável, mais você se destacava. Uma entrada em um salão podia literalmente mudar a percepção de todos sobre você, intimidando, atraindo atenção e mostrando riqueza. Para nós, exagerado e perigoso. Para eles, rotina, norma social e prestígio. Cada camada de pigmento era ritual, arte e ferramenta de status, tornando a aparência um campo de batalha silencioso entre riqueza, poder e percepção pública. 19. Depilação total do corpo. Versão expandida a. Depilação corporal era prática comum, tanto para homens quanto para mulheres.
e servia a propósitos estéticos, higiênicos e sociais. Pernas, braços, peito, costas e regiões íntimas eram depilados com pinças, lâminas rudimentares ou cera primitiva. O ritual era doloroso, demorado e exigia habilidade. Salões especializados ou escravas treinadas realizavam o processo, transformando a depilação em atividade social e quase artística. Um corpo liso demonstrava disciplina, higiene e status, especialmente para atletas, soldados e aristocratas que precisavam exibir força e aparência impecável. Imagine cada puxão da cera, cada corte cuidadoso, cada movimento preciso para remover os pelos indesejados sem causar feridas graves. Para nós seria exaustivo e doloroso. Para eles era rotina e normalidade. A depilação corporal era ritualizada, socialmente valorizada e uma demonstração explícita de posição social. Cada gesto, cada preparação e cada resultado falava sobre quem você era na sociedade romana, criando um espetáculo de cuidado e sofisticação que todos reconheciam e admiravam. 20. Gargarejos com vinho e água salgada. Versão expandida. Higiene bucal era primitiva, mas os romanos tinham suas soluções. Gargarejos com vinho, vinagre ou água salgada eram práticas comuns para manter dentes e hálito saudáveis. Imagine a manhã de uma criança romana. Ela pega um copo de vinho ou água salgada, bochecha vigorosamente, sentindo o gosto metálico e áspero invadir a boca, e depois cospe o líquido. O ritual era doloroso, desconfortável e exigia disciplina. Crianças e adultos realizavam o procedimento diariamente, acreditando que fortalecia dentes, prevenia doenças e refrescava o hálito. Para nós, seria nojento e quase impossível de tolerar. Para eles era essencial e normal. Gargarejos eram parte de uma rotina de sobrevivência bucal, misturando superstição, cuidado preventivo e hábito social. Imagine também a variedade. Alguns adicionavam ervas, outros misturavam vinagre ou sal em proporções específicas. E cada pessoa tinha sua própria receita curativa. Cada gargarejo era um pequeno ritual, um lembrete de que a vida era frágil e que cada detalhe de cuidado era necessário para manter o corpo funcional. Era higiene, disciplina e superstição juntas, transformando algo aparentemente simples em ritual diário de sobrevivência e resistência. 21. Urinar e defecar em público. Na Roma antiga, a noção de banheiro privado praticamente não existia para a maioria da população. Banheiros públicos eram comuns, mas até mesmo ruas e espaços abertos eram usados como locais de alívio fisiológico. Imagine pessoas alinhadas lado a lado em grandes fossas coletivas, sem separação ou privacidade, conversando sobre negócios, fofocas e política enquanto resolvem suas necessidades. O cheiro era intenso, uma mistura de excrementos, suor e odores de comida em decomposição. O barulho variava entre conversas normais e gritos ocasionais, criando uma atmosfera caoticamente normal. Para os romanos era rotina, ninguém reclamava. Era considerado socialmente aceitável e funcional, um sistema coletivo que todos conheciam. As ruas, muitas vezes, eram rios de água suja e dejetos, e atravessá-las era um exercício de atenção e habilidade. Quem conseguia caminhar sem se sujar demonstrava sorte, atenção e resistência. Para nós seria inacreditavelmente nojento. Para eles, simplesmente parte do cotidiano urbano. Cada passo, cada respiração, cada movimento era uma negociação constante entre sobrevivência, higiene precária e adaptação social. 22. Dormir em quartos compartilhados com animais. Muitos romanos pobres dividiam suas casas com animais. Galinhas, porcos, cachorros e até gatos conviviam no mesmo espaço que a família. Imagine acordar de madrugada com o cheiro de esterco, penas voando, patas e cascos se mexendo entre seus pés, e ainda ter que dividir cobertores finos com esses animais. O espaço pessoal não existia. Calor e desconforto eram constantes. Apesar do caos, essa convivência tinha benefícios. Calor extra, alerta contra intrusos e alimento disponível ao alcance da mão. Mas a cada noite você precisava se acostumar com cheiros fortes, barulhos de grunhidos ou cacarejos e a possibilidade de alguma mordida ou arranhão acidental. Para os romanos, isso era normalidade e sobrevivência, uma mescla de higiene precária, economia e adaptação. Para nós, seria um choque sensorial constante, quase insuportável. Dormir junto aos animais transformava o ato de descansar em experiência de resistência física,
Paciência e convivência com o caos. 23. Peste como parte da rotina. A peste e outras doenças eram uma presença constante em Roma. Não havia vacinas nem antibióticos, então doença e morte eram normais, quase invisíveis para quem vivia a rotina. Imagine acordar, trabalhar, socializar e dormir, sabendo que uma epidemia podia levar alguém da sua rua ou até da sua família a qualquer momento. As pessoas tentavam lidar com isso com superstições, orações e remédios estranhos, ervas, sangrias, perfumes fortes, amuletos e exorcismos. Para os romanos, isso era normalidade, parte de viver, e ninguém esperava que toda doença pudesse ser prevenida. A convivência com morte, doenças e epidemias moldava comportamentos, hábitos sociais e até decisões políticas. Para nós, viver assim seria aterrorizante e estressante, mas para eles era rotina. Normalidade e adaptação. Cada dia era um equilíbrio entre trabalho, cuidado e sobrevivência, sempre com a sombra da doença rondando. De 4. Tomar vinho em todas as refeições. O vinho era a bebida universal em Roma, consumido em todas as refeições, mesmo para crianças. A água era muitas vezes contaminada, então o vinho, diluído com água, era mais seguro. Imagine acordar de manhã e, em vez de café ou suco, beber uma mistura alcoólica como parte do café da manhã. O ritual incluía servir, diluir e apreciar lentamente, enquanto se discutiam negócios, política ou filosofia. Para crianças era vinho mais fraco. Para adultos, mais encorpado. O álcool acompanhava cada refeição, fortalecendo laços sociais, demonstrando status e até ajudando na digestão, pelo menos segundo crenças da época. Para nós, seria impensável. Beber vinho no café da manhã é inusitado. Para os romanos, era normalidade, hábito social e medida de segurança contra a água contaminada. Cada gole carregava ritual, tradição e uma aceitação cultural de álcool desde cedo, mostrando como costumes moldam comportamentos ao longo de gerações. 25. Moda extrema e exageros nas roupas. Os romanos adoravam ostentar status através das roupas. Túnicas, togas e mantos eram decorados com bordados, joias e cores vibrantes, e o uso exagerado de tecidos e adornos era sinal de poder. Imagine caminhar pelas ruas com roupas pesadas, coloridas e ornamentadas, que dificultavam movimentos, mas comunicavam riqueza. O tecido podia ser caro, importado e difícil de produzir. Quanto mais extravagante, maior o prestígio. Havia regras sociais para cores, padrões e comprimento de túnicas, diferenciando plebeus, senadores e imperadores. Para nós seria exagerado e pouco prático. Para eles era rotina, orgulho e demonstração de hierarquia. Cada passo carregava peso simbólico e físico, mostrando poder, prestígio e atenção à moda de forma tão dramática que até andar se tornava um ato de exibição social. 26. Comida apodrecida como iguaria. Versão expandida. Na Roma antiga, a conservação de alimentos era praticamente inexistente. Queijo, peixe, carne e até frutas muitas vezes apodreciam antes de serem consumidos, mas isso não impedia que fossem considerados iguarias refinadas. Imagine um banquete romano. Um prato de peixe com cheiro pungente quase insuportável para nós é colocado diante de você. O aroma invade suas narinas, misturando notas fortes de fermento, especiarias e decomposição. E, surpreendentemente, isso era considerado delicioso. Os romanos tinham paladares acostumados a sabores intensos, e a decomposição, combinada com sal, vinagre e molhos, criava algo refinado aos olhos deles. Comer alimentos apodrecidos não era apenas sobrevivência, era prova de coragem, sofisticação e status social. Quem não ousasse comer poderia ser considerado fraco ou ignorante. Durante esses banquetes, os convidados se deleitavam, discutindo sobre filosofia, política ou poesia, enquanto mastigavam pedaços de queijo mofado ou carne fermentada. Para nós seria nojento. Para eles era luxo e prazer. Cada mordida exigia atenção e tolerância, transformando a refeição em experiência sensorial extrema, combinando perigo, sabor e tradição. 27. Escravos como brinquedos humanos. Versão expandida. Na elite romana, alguns escravos eram tratados de forma absurda, como diversão ou adereços vivos. Imagine uma criança rica brincando com um pequeno escravo, que precisa dançar, cantar ou executar tarefas ridículas sob a supervisão de adultos. Durante um banquete, os convidados observam,
riem e até fazem apostas sobre a obediência ou habilidades do escravo. Esse comportamento, para nós cruel e absurdo, era completamente normal e até admirado na Roma antiga. O dono do escravo demonstrava poder, controle e status, enquanto o escravo representava propriedade e entretenimento. Alguns escravos eram treinados para serem particularmente ágeis ou engraçados, transformando cada interação em espetáculo. Imagine um ambiente. Risadas, murmurinhos de aprovação, pessoas comentando habilidades do escravo enquanto ele se esforça para agradar ou evitar punições. Cada gesto, cada tropeço e cada comando reforçava hierarquia e prestígio. Para nós seria inacreditável. Para eles era cotidiano, diversão e exibição social, misturando poder e humor em uma dinâmica cruelmente normal. 28. Exposição de cadáveres para estudo ou espetáculo. Versão expandida Roma. Tinha uma relação única com os corpos humanos. Eles eram instrumentos de aprendizado, curiosidade ou espetáculo. Médicos e estudantes realizavam dissecações em público, enquanto o povo ocasionalmente observava com fascínio mórbido. Imagine entrar em uma sala ou pátio com corpos dispostos para estudo, ossos, órgãos e músculos expostos. Instrutores apontam detalhes anatômicos, explicam funções e técnicas cirúrgicas, enquanto alguns espectadores olham, comentam ou até tentam memorizar o que veem. Para médicos era ciência. Para o público, entretenimento e educação, mesmo que de forma chocante. Essa prática era normal, e a presença de cadáveres não causava espanto. Era parte da vida e do aprendizado. Para nós seria aterrorizante, mas para eles, cada corpo era ferramenta de conhecimento, prestígio acadêmico e até espetáculo cultural. Cada dissecação era ritualizada, intensa e instrutiva, misturando morte, aprendizado e socialização, transformando a morte em experiência educacional pública. 29. Jogos e apostas extremas. Versão expandida, os romanos adoravam jogos de azar e apostas, muitas vezes envolvendo altos riscos. Corridas, gladiadores, dados, cartas e jogos de estratégia eram oportunidades para ganhar ou perder fortunas, propriedades e até a liberdade de escravos. Imagine a tensão, gritos de entusiasmo, sussurros de estratégias, expressões de medo e alegria enquanto moedas e bens são apostados sem cerimônia. Alguns participantes levavam horas em um único jogo, e o resultado podia mudar totalmente sua situação social. Perder não era apenas frustrante, mas podia significar quebrar financeiramente ou perder prestígio. Para nós seria loucura, quase impossível de tolerar. Para eles era diversão, habilidade e demonstração de coragem. Cada movimento nos dados ou cartas carregava uma mistura de risco, sorte e estratégia, criando um microcosmo social intenso, onde cada vitória ou derrota era amplamente comentada. Os jogos eram, portanto, tanto entretenimento quanto medida de inteligência e status social. 30. Uso exagerado de especiarias. Versão expandida Roma adorava especiarias exóticas importadas de lugares distantes, como Índia, Ásia e África. Sal, pimenta, açafrão, cominho e canela eram usados em excesso, não apenas para temperar, mas para exibir riqueza. Imagine um prato repleto de cores vibrantes e aromas fortes, quase sufocantes. Cada mordida trazia um choque de sabores intensos, com temperos raros e caros misturados de forma exagerada. O exagero não era descuido. Era sinal de prestígio e sofisticação, mostrando que você podia pagar pelos melhores ingredientes e ousar no paladar. Comer era, portanto, experiência sensorial total, visão, olfato e paladar combinados em um ritual de luxo. Para nós seria extremo e até difícil de tolerar. Para eles era normal, cotidiano e prestígio. Cada refeição com especiarias era uma exibição de riqueza, ousadia e conhecimento culinário, transformando pratos em espetáculo sensorial e social. Agora, ouvinte, vou te contar 10 curiosidades sobre a Roma antiga. Curiosidade 1. Banquetes romanos que duravam dias. Os banquetes romanos não eram apenas refeições. Eram eventos épicos que podiam durar dias inteiros, com música, teatro, dança e, claro, comida e bebida sem fim. Imagine-se chegando a uma vila ou palácio romano, corredores cheios de escravos carregando pratos, taças tilintando
e o aroma de comida exótica misturado com perfumes caros inundando o ar. Os convidados se reclinavam em divãs, cada gesto estudado, cada mordida sincronizada com conversas, música e performances de artistas. Alguns pratos eram servidos apenas para impressionar. Frutas raras vindas de regiões distantes, peixes quase vivos ou queijos envelhecidos até o ponto de exalar odores quase insuportáveis, considerados delícias. Entre cada refeição, era comum pausas para descanso, discussões filosóficas ou pequenas competições de habilidades entre convidados. O vinho era praticamente infinito, e para os romanos beber até quase perder a consciência não era sinal de falta de controle, era demonstração de luxo e poder. Crianças assistiam, aprendiam etiqueta e eram introduzidas aos hábitos da elite. Banquetes assim eram experiências sensoriais extremas, onde o olfato, visão, tato e paladar eram estimulados ao máximo. Imagine o exagero: tapetes finos manchados de molhos, artistas realizando acrobacias sobre mesas, músicos afinando instrumentos enquanto os convivas mastigavam, riam e discutiam. Para nós isso seria um caos sensorial. Para eles era luxo, status e ritual social. Cada banquete contava uma história de riqueza, poder e sofisticação, e participar era mais do que comer. Era entrar em um universo de opulência, teatro e tradição. Curiosidade 2. O culto estranho aos dedos dos pés. Uma das curiosidades mais bizarras de Roma era a atenção exagerada que algumas pessoas davam aos dedos dos pés, especialmente entre os ricos e atletas. Sim, enquanto nós pensamos em cuidados com mãos ou cabelo, alguns romanos dedicavam tempo e dinheiro para cuidar, pintar e até massagear os pés. Imagine um nobre romano chegando em casa após o banho diário. Sim, existiam banhos, mas não tão frequentes para todos, e pedindo a um escravo especializado que limpasse cada dedo, cortasse unhas, removesse calos e, em alguns casos, aplicasse óleos aromáticos. Alguns até usavam pequenos adornos, anéis e pigmentos, como forma de mostrar estilo, riqueza e atenção aos detalhes do corpo. O culto aos pés não era apenas vaidade. Também havia crenças de que pés bem cuidados refletiam saúde, disciplina e energia vital. Atletas olímpicos ou gladiadores, por exemplo, recebiam atenção especial para prevenir lesões e manter desempenho, enquanto nobres exibiam pés bem tratados como sinal de refinamento extremo. Para nós, seria completamente bizarro gastar tanto tempo nos dedos dos pés. Para eles era normal, ritualizado e socialmente valorizado. Cada sessão de cuidado era um espetáculo de luxo e autocuidado, misturando estética, superstição e status. Imagine a cena: escravos curvados aos pés do patrão, aplicando óleos perfumados, polindo unhas e removendo cada imperfeição, enquanto o nobre observa, conversa e até faz piadas sobre os dedos alheios. Esse tipo de atenção aos detalhes corporais, aparentemente pequeno, mostrava como a Roma antiga tinha uma relação diferente com beleza, poder e cuidado pessoal, transformando algo que nos parece trivial em ritual social e símbolo de prestígio. Curiosidade 3. Gladiadores vegetarianos. Versão expandida pode parecer estranho, mas muitos gladiadores romanos seguiam dietas quase totalmente vegetarianas, e isso tinha lógica. Ao contrário do que imaginamos, força não vinha apenas de carne. Vinha de cereais, legumes, frutas, feijões e bebidas especiais. Entre essas bebidas havia o vinum calcis, feito de cinzas de plantas e minerais, que ajudava a fortalecer ossos e acelerar recuperação após treinos intensos. Imagine o início de um dia de treino. O sol mal nasceu, o chão da escola de gladiadores ainda está frio, e os jovens guerreiros acordam famintos. Em vez de bife ou peixe, eles recebem uma tigela de cevada cozida com lentilhas, temperada com ervas. O cheiro é simples, quase inexistente, o sabor é monótono, mas é suficiente para dar energia para levantar armas pesadas, correr, saltar e enfrentar adversários em combates que podem durar horas. Durante o treino, a disciplina é absoluta. Cada movimento, cada golpe, cada salto é repetido incansavelmente. E após o treino, a refeição vegetariana ajuda a reconstruir músculos e ossos. Porque, acredite ou não, essa dieta estratégica realmente funcionava. Os gladiadores aprendiam que força não é apenas sobre músculo visível,
mas sobre resistência, recuperação e nutrição. Imagine a ironia: guerreiros temidos, capazes de lutar até a morte, sobrevivendo à brutalidade da arena graças a uma dieta simples, quase sem sabor para nós, mas cuidadosamente calibrada para maximizar energia e longevidade. Cada colherada de cevada ou feijão era um investimento na sobrevivência e no sucesso dentro da arena. E mais, alguns ingredientes exóticos ou fermentados eram adicionados para aumentar o sabor ou até efeito medicinal, misturando simplicidade, tradição e inovação culinária. Para nós, seria difícil imaginar força sem carne. Para eles, era rotina e inteligência estratégica. Essa curiosidade mostra como a Roma antiga era cheia de contradições fascinantes. Guerreiros invencíveis alimentando-se de pratos modestos, transformando simplicidade em arma de sobrevivência e vitória. Curiosidade 4. Banho coletivo e fofocas. Versão expandida: os banhos públicos em Roma não eram apenas sobre higiene. Eram centros sociais e culturais, lugares onde política, fofoca, moda e poder se encontravam. Imagine entrar em um enorme complexo de mármore, com piscinas quentes, salas de vapor fumegantes, corredores largos e dezenas de pessoas movimentando-se com toalhas enroladas, óleos perfumados e utensílios para cuidados corporais. Homens e mulheres circulam, conversam, riem, cochicham. Um olhar ou um gesto pode revelar status, notícias ou opiniões políticas. É quase como se cada movimento fosse analisado, comentado e avaliado. Banhar-se era também espetáculo de vaidade. Ver quem tinha os músculos mais tonificados, a pele mais brilhante, os cabelos mais bem cuidados ou a manicure mais impecável. Enquanto alguns mergulhavam nas piscinas para relaxar, outros discutiam fofocas da corte ou do vizinho, comentando sobre negócios, rivalidades ou escândalos. Escravos e atendentes circulavam, aplicando óleos, removendo sujeira, oferecendo toalhas e garantindo que ninguém ficasse sem atenção. Cada gesto era ritualizado, cada conversa carregava significado social. Imagine ainda o contraste: a água quente e perfumada, os aromas de óleos e ervas misturados ao vapor, crianças observando, adultos socializando e músicos ou poetas entretendo o público. Banhos públicos não eram apenas limpezas do corpo, mas limpezas sociais e culturais, onde a aparência, o comportamento e a influência eram constantemente avaliados. Para nós, seria estranho se expor assim enquanto fofocamos, mas para os romanos era natural. Cada banho era oportunidade de integração social, exibição de prestígio e aprendizado informal, transformando um ato cotidiano em ritual social intenso. Era lugar de beleza, higiene, fofoca e poder, tudo ao mesmo tempo. Curiosidade 5. Perfumes e odores exagerados. Os romanos levavam a higiene e a ostentação olfativa a níveis que hoje pareceriam absurdos e até grotescos. Perfumes eram usados constantemente, não apenas para disfarçar odores, mas para mostrar riqueza, status e refinamento. Imagine uma rua romana movimentada, homens, mulheres e até escravos carregando frascos de fragrâncias, espalhando aromas intensos de flores, especiarias e resinas, enquanto o ar já está saturado de cheiros de comida, suor e animais. As pessoas aplicavam perfumes em todas as partes do corpo: cabelo, pele, roupas, sapatos, às vezes misturando diferentes aromas que hoje nos pareceriam caóticos ou enjoativos. Alguns perfumistas eram tão renomados que se tornavam celebridades, criando misturas exclusivas para clientes ricos, como se fossem alquimistas da essência. Cada frasco podia custar o equivalente a meses de salário de um trabalhador comum. Mas a elite romanesca não economizava em cheiro. O uso exagerado de perfumes não se limitava à estética. Havia significados sociais e políticos. Um perfume específico poderia sinalizar posição, filiação a uma família ou até intenção de cortejar alguém. Banquetes, festas e encontros públicos transformavam-se em experiências sensoriais intensas. Ao mesmo tempo que você caminhava, discutia política, observava moda e fofocava. Era bombardeado por um turbilhão de odores, alguns agradáveis, outros ofensivos, todos carregados de significado. Para nós, seria quase insuportável caminhar assim. Mistura de aromas naturais e artificiais, espalhados em doses exageradas.
Para os romanos era luxo, poder e identidade social, uma forma de narrar quem você era sem precisar falar. Cada borrifada de óleo ou perfume era um gesto de status, prestígio e sofisticação, tornando o cheiro uma extensão da personalidade e posição na sociedade. Curiosidade 6. Superstições que guiavam a vida diária. Roma antiga era profundamente supersticiosa, e muitas decisões diárias eram guiadas por presságios, sinais e rituais. Imagine começar o dia verificando se os pássaros voaram de forma favorável, se o vento soprou na direção certa ou se algum objeto caiu de maneira estranha. Cada detalhe era interpretado como sinal divino. Comer, viajar, negociar ou até tomar banho podia depender dessas observações. Os romanos acreditavam que deuses e espíritos observavam constantemente e qualquer desatenção poderia trazer má sorte. Por isso era comum carregar amuletos, fazer oferendas ou realizar pequenos rituais antes de qualquer atividade importante. Imagine a cena. Um comerciante analisa a direção de nuvens, um soldado consulta ossos de aves antes de uma batalha, uma família realiza libações antes de comer. Cada gesto, por menor que pareça, estava carregado de significado religioso ou supersticioso. Essas práticas afetavam também a vida social e política. Um político poderia consultar presságios antes de discursar, um general antes de travar guerra, e até decisões aparentemente triviais, como casar ou mudar de residência, eram condicionadas a sinais do destino. O medo de desrespeitar os deuses transformava a vida cotidiana em uma coreografia complexa, onde cada passo, cada escolha e cada detalhe era interpretado com atenção extrema. Para nós, seria extremamente cansativo e irracional viver assim, sempre observando pássaros, vento e ossos. Para eles era normalidade, segurança e forma de compreensão do mundo. Superstição não era apenas crença. Era guia de comportamento, ferramenta de sobrevivência e mecanismo de controle social, moldando decisões, relações e cultura. Cada pequeno ritual ou cuidado supersticioso reforçava a conexão com o divino, a tradição e o senso de ordem no caos da vida urbana romana. Curiosidade 7. Banhos de sangue de gladiador. Entre os hábitos mais bizarros da elite romana, estava a crença de que banhar-se em sangue de gladiador poderia rejuvenescer ou curar doenças. Sim, você não leu errado. Pessoas ricas compravam ou assistiam a combates apenas para colher o sangue dos lutadores, acreditando em seus supostos poderes medicinais e revitalizantes. Imagine um nobre chegando em casa após um dia de atividades e recebendo um balde de sangue fresco, pronto para misturar com óleos e aplicar na pele. O cheiro metálico é forte, quase sufocante, mas ninguém questiona. Na mente da elite, isso é luxo, medicina e superstição misturados. Algumas receitas recomendavam misturar o sangue com vinho, óleos perfumados ou ervas raras, criando poções que prometiam vigor, beleza e força. Os gladiadores, por outro lado, não tinham escolha. Eles eram forçados a participar de rituais que agora nos parecem absurdamente cruéis, sendo vistos simultaneamente como entretenimento e fonte de vitalidade para os ricos. Durante os banquetes ou cerimônias, o sangue podia ser aplicado, bebido ou utilizado em ungüentos, enquanto médicos e alquimistas discutiam suas propriedades com extrema seriedade. Para nós, é chocante e grotesco. Para os romanos ricos, era medicina, superstição e demonstração de poder. Uma forma de apropriar-se simbolicamente da força de quem enfrentava a morte diariamente. Cada gota de sangue transformava-se em ritual de prestígio, misturando violência, cura e excentricidade de forma única. Essa curiosidade mostra como a Roma antiga podia transformar até o horror em luxo e status social. Curiosidade 8. Animais exóticos como símbolo de riqueza. Os romanos ricos adoravam exibir animais exóticos, não apenas por prazer, mas como sinal extremo de status. Tigres, leões, elefantes, pavões e até macacos eram comprados, treinados e apresentados em banquetes, espetáculos e jardins particulares. Imagine um salão de mármore com um pavão exibindo suas penas, enquanto um leão observa calmamente, cercado de convidados maravilhados. Tudo isso enquanto música e perfumes enchem o ambiente. Esses animais eram investimentos caros e difíceis de manter. Alimentar um leão, por exemplo, exigia planejamento, recursos e risco considerável. Mas isso só aumentava o prestígio do dono.
Quanto mais exótico e perigoso o animal, maior a demonstração de poder e coragem. Além disso, animais serviam como entretenimento e parte do ritual social, participando de banquetes, jogos e até procissões públicas. O convívio com essas criaturas também mostrava domínio sobre a natureza, controle e riqueza. A elite podia impressionar visitantes, intimidar rivais e criar histórias lendárias sobre suas coleções, misturando luxo, excentricidade e espetáculo. Para nós, seria inacreditável e até perigoso viver cercado por tigres e elefantes no dia a dia. Para eles era normalidade, entretenimento e prova de status social extremo. Cada animal exótico carregava história, símbolo e prestígio, tornando o cotidiano romano rico em experiências sensoriais, narrativas e visuais impressionantes. Desde a caçada até o simples convívio nos jardins, cada interação era cuidadosamente planejada e exibida. Curiosidade 9. A obsessão romana com fantasmas, espíritos e presságios. Versão bem expandida à Roma antiga, era uma sociedade que vivia sob o peso constante do sobrenatural. E isso não era apenas crença. Era uma lente através da qual cada ação cotidiana era interpretada. Imagine as ruas de Roma à noite. Tochas tremeluzem sobre pedras úmidas. Os sons ecoam de vielas estreitas e, em cada esquina, alguém carrega pequenas oferendas para afastar espíritos ou acalmar deuses. Casas eram adornadas com imagens protetoras, pequenas estátuas e amuletos, porque ninguém queria ser surpreendido por uma visita espiritual desagradável. Não era só superstição simples. Havia um complexo sistema de rituais e sinais. Antes de sair de casa, um romano observava pássaros, analisava a direção do vento ou interpretava o movimento de pequenos animais como presságio. Comer uma refeição poderia depender de como a fumaça do fogo subia ou se algum utensílio caísse de maneira estranha. Cada detalhe, por menor que parecesse, era um indicativo do destino. As casas ricas tinham cômodos especiais para rituais domésticos, onde oferendas de vinho, pão ou pequenas figuras eram deixadas para agradar espíritos ancestrais, deuses menores ou entidades protetoras invisíveis. Durante festivais públicos, as ruas se enchiam de sacerdotes, músicos e cidadãos, realizando procissões elaboradas, carregando estátuas, cantando hinos e oferecendo sacrifícios. Era uma cidade viva, vibrando com a presença do divino e do sobrenatural, constantemente lembrando que o mundo visível e invisível estavam entrelaçados. O medo de desagradar os espíritos tinha consequências reais. Uma família poderia ser evitada socialmente se um presságio fosse ignorado. Um político poderia perder credibilidade se não consultasse os deuses antes de um discurso ou votação. Cada ação cotidiana, desde acender uma lamparina até iniciar um negócio, era condicionada a sinais, e o fracasso em interpretá-los corretamente podia trazer desastre. Imagine um comerciante prestes a abrir sua loja. Ele observa a direção das nuvens, estuda o voo das aves e só então decide se a transação será feita naquele dia. Um general prestes a ir à guerra consulta ossos de aves ou sinais no céu antes de marchar. Até decisões aparentemente triviais, como comer um pedaço de pão ou se sentar em determinado lugar da casa, podiam ser influenciadas pelo sobrenatural. Essa obsessão criou uma cultura de atenção extrema ao detalhe, ritualização da rotina e integração entre o visível e o invisível. Cada gesto cotidiano carregava peso espiritual e social. Para nós, viver assim seria sufocante, mas para os romanos, era normalidade, segurança e uma forma de estruturar o mundo caótico ao seu redor. Eles transformaram medo, superstição e curiosidade em uma espécie de ciência social e espiritual, criando regras, rituais e protocolos para cada aspecto da vida. O resultado é fascinante. Uma cidade inteira governada por presságios, sinais e entidades invisíveis, onde o cotidiano, a política, os negócios e até os jogos sociais eram profundamente afetados por fantasmas e espíritos. Cada esquina, cada casa, cada gesto carregava significado, e viver ignorando isso não era uma opção. A Roma antiga era, portanto, simultaneamente luxuosa, brutal, organizada e aterrorizantemente supersticiosa, mostrando que o sobrenatural era tão real quanto o chão de pedra sob seus pés. Curiosidade 10. Festas romanas que beiravam o caos absoluto. Versão bem. Expandida-se a curiosidade anterior mostrava medo e ritual.
Esta mostra excesso, caos e opulência sem limites. As festas romanas, especialmente entre a elite, eram eventos que misturavam luxo, extravagância, espetáculo e perigo, criando experiências sensoriais quase impossíveis de imaginar hoje. Imagine entrar em um palácio romano. Enormes colunas de mármore, pisos revestidos com mosaicos detalhados, corredores e pátios repletos de convidados trajando roupas coloridas, joias e perfumes intensos. Aromas de incenso, comida e vinho misturam-se com o cheiro de animais exóticos, criando um turbilhão olfativo. Música estridente de flautas, liras e tambores preenche o espaço, enquanto poetas declamam versos e dançarinos realizam acrobacias sobre plataformas improvisadas. A comida é absurda em quantidade e variedade. Peixes vindos de regiões distantes, carne fermentada e envelhecida, frutas exóticas, pães recheados e especiarias que custariam fortunas hoje. Cada prato é mais uma demonstração de poder do que mera nutrição. Provar o mais caro, o mais raro ou o mais perigoso era sinal de prestígio e coragem. O vinho jorra em fontes decorativas e alguns convidados participam de competições improvisadas para beber em excesso, mostrar resistência ou apenas divertir os demais. Os animais exóticos não ficam de fora. Leões, tigres, pavões, macacos e até elefantes desfilam pelo salão ou pelos jardins, alguns treinados para interagir com convidados, outros apenas para impressionar. É caos controlado. Cada movimento, cada rugido, cada piado, cada passo é cuidadosamente observado, discutido e registrado na memória social. E não é só isso. Encenações de pequenas batalhas, performances de gladiadores ou dramatizações de histórias mitológicas acontecem simultaneamente, transformando a festa em uma experiência multissensorial total, onde visão, olfato, tato, audição e paladar estão sobrecarregados. Para os convidados, participar não era só entretenimento, era provar coragem, status e habilidade de sobreviver ao excesso. Imagine agora a interação social. Risadas, fofocas, comentários sobre aparência, apostas e pequenas disputas entre convidados sobre quem domina a cena, quem bebe mais ou quem se exibe melhor. Cada gesto é julgado, imitado ou comentado, criando um microcosmo social intenso, quase teatral. A festa é uma arena de poder simbólico. Riqueza, coragem, inteligência e humor se misturam em um único evento caótico. Para nós, seria praticamente impossível sobreviver a esse excesso. Barulho, multidão, aromas fortes, animais perigosos e comida quase insuportável. Para os romanos era cotidiano extremo, demonstração de prestígio e celebração da vida, mesmo que à beira do caos absoluto. Cada festa era cuidadosamente planejada, mas aparentemente espontânea, misturando luxo, excentricidade, perigo e performance social de forma única. Essas festas mostram que a Roma antiga não era apenas organizada e disciplinada. Era extravagante, imprevisível e radical, capaz de transformar qualquer evento em espetáculo épico e inesquecível. Elas eram o ápice da experiência sensorial e social, onde o excesso se tornava arte, status e diversão, e muitas vezes uma forma de sobrevivência simbólica na complexa sociedade romana.